Presidente Lula, nesta manhã, nessa entrevista lá em Belo Horizonte para a Rádio Band News FM de Belo Horizonte, falou também sobre inflação. A Gabriela Oliveira conta pra gente como foi. Fala, Gabriela. Boa tarde, Ronald, Zaidan e a todos que nos acompanham pela Rádio Bandeirantes. Olá. O presidente Lula concedeu entrevista hoje pela manhã para a Band News FM e outras duas rádios mineiras. Entre os assuntos comentados pelo presidente, ele disse que o governo leva muito a sério o controle da inflação e afirmou que ela está razoavelmente controlada e confirma a reunião com ministérios nesta semana para tratar o assunto. Vamos acompanhar. Nós temos consciência que nós vamos baixar a inflação, nós temos consciência que nós vamos baixar o custo de vida, e nós temos consciência que a cesta básica vai ficar mais acessível ao povo brasileiro, porque é disso que o povo precisa: alimento barato, de qualidade na mesa. E o governo inteiro está trabalhando com isso. Ainda ontem eu fiz uma reunião com a Fazenda e nós vamos encontrar uma solução. Eu tenho uma reunião essa semana com o pessoal da carne, com o pessoal do Ministério da Agricultura, para que a gente encontre uma solução de fazer com que esse alimento chegue na mesa do trabalhador, compatível com o poder aquisitivo do trabalhador. Lula citou também o preço da carne, disse que ela está muito cara, mas afirmou que o governo vai controlar a inflação. Ele repetiu ainda que mesmo com reajustes da Petrobras, os combustíveis estão mais baratos hoje do que em 2022. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Gabriela. Eu dei uma olhada porque quando você fala razoavelmente controlada, já imagina, rapaz, aí o dólar vai saltar para R$7, porque é razoável, não é com certeza, né? Mas eles sabem exatamente o que pode e o que não pode ser feito. O dólar está variando 0,1%, foi de 5,75 para 5,77 neste momento. A bolsa está em alta, essa é a verdade dos números do mercado financeiro. E aí, Zaidan, falar que está razoavelmente controlada causa algum tremor no mercado, na Faria Lima ou não? Só nas aparências, né? Porque eles sabem exatamente o que está acontecendo. Agora, o grande problema é, primeiro, o Lula, ele parece muitas vezes se dirigir a um público infantilizado. Então, ele diz algumas coisas como se fosse o adulto falando com criança. Ô Zaidan, desculpa te interromper, mas já te perguntando, você entende que isso tem sido sempre assim, ou está sendo assim a partir da mudança na comunicação? Não, ele já vinha fazendo isso, né? A mudança na comunicação teve seus efeitos aí no boné, de frase infeliz, inclusive, né? Porque, na verdade, remete àquilo que está aparecendo em movimentos mais reacionários da Europa hoje, né? E, de qualquer maneira, o Lula, quando diz que vai cuidar da inflação com carinho e tal, isso não quer dizer nada do ponto de vista da realidade econômica, né? Rigorosamente nada. Porque, veja o caso da carne, você tende a aumentar a oferta, é a única maneira. Ultrapassados os problemas que são sazonais, né? Período que você tem menos pasto, fica mais caro produzir carne, muitas vezes há uma retenção esperando preços melhores. E há aquele momento em que tudo está sendo vendido. Aí o cara vende até vaca, né? Vaca já erada. A vaca erada, por isso tem aquela história de carne de vaca, né? Porque a vaca erada tem a carne mais dura. Ela não é para ser vendida para abate, né? Ela teve outros fins, principalmente de gerar bezerros, né? Então, quando você tem isso ultrapassado, o problema da sazonalidade está ultrapassado, aí você tem de ver o quanto a produção fica no mercado interno, o quanto ela é exportada, e não há como interferir nisso, não há mecanismos para interferência nisso. Então é preciso aumentar a produção. Ao mesmo tempo, nós teremos uma inflação provavelmente menor, mas por falta de dinheiro, principalmente como resultado da política do Banco Central. Porque isso vai produzir desemprego, isso vai diminuir a capacidade de produção das empresas, os investimentos produtivos. Isso vai afetar a economia negativamente, além de aumentar a dívida pública, além de deixar o Brasil mais endividado e o governo mais enrolado com o pagamento de juros da dívida e, portanto, faltando ainda mais dinheiro
para investimentos que ele não pode fazer, porque hoje ele tem de cumprir prioritariamente com o compromisso de pagar os juros da dívida. Então, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Não é? As decisões do governo, elas enfraqueceram os mais pobres, naquele pacote fiscal que o Haddad está comemorando, falando em economia de 30 bilhões, à custa do quê? Quem paga essa conta? E com o Banco Central atacando a atividade econômica. Isso é um ataque à atividade econômica, ataque ao emprego, ataque à produção, ataque ao consumo. E quando houver, ao fim, como resultado, redução do consumo, porque as pessoas irão retrair a sua atividade como consumidor, as pessoas gastarão menos, terão menos dinheiro, muitas perderão o emprego, aí a inflação cai. Mas essa é a meta? Não. O controle da inflação é um instrumento para que você tenha uma sociedade economicamente e socialmente mais saudável, mais próspera. E não o contrário, você ataca a sociedade, ataca a produção, ataca o emprego, ataca qualquer perspectiva de prosperidade para controlar a inflação. Então é um discurso meio infantilizado, né? Vamos cuidar com carinho da inflação, vamos conversar com os produtores de carne, mas não se trata de conversar, é preciso aumentar a produção. Para isso, você tem de ter crédito. Como é que você vai ter crédito se o Banco Central acaba de aumentar a dívida pública em 55 bilhões e 200 bilhões de reais? 12,2 de aumento, chegando no final de 24 a 7,1 tri. 7,3 tri. Pois é, e não adianta também, não é, Ronald, você dizer que o combustível está mais barato que em 22. As pessoas não estão preocupadas com isso. Isso é uma preocupação em disputa eleitoral. O cara quer saber se está complicado para ele encher o tanque. Hoje, né? Hoje. Se os produtos estão mais caros, porque o óleo diesel ficou mais caro. E a produção agrícola fica mais cara com o óleo diesel mais caro. E isso tem um impacto negativíssimo na inflação. E exatamente nesse item que o Lula mencionou, e aí corretamente, como sendo a preocupação essencial, que é a comida. A comida fica mais cara com o diesel mais caro, não só pelo transporte, mas pela produção. A produção se encarece, fica encarecida com o óleo diesel mais caro. Enfim, mas o centro do problema é a dívida pública. E a dívida pública está sendo alimentada por taxas mais altas de Selic.